Se aquela pessoa que você tá afim te liga e diz: pô, hoje eu bem queria te ver. Aí você fala: ué, é só vir me ver. Aí ela vira pra você e diz: então, é que eu não queria ter que sair de casa, mas eu queria muito te ver. O quanto essa pessoa realmente quer te ver? Já tem uns anos que eu descobri isso e na época foi realmente um choque perceber a forma que a gente usa e interpreta a palavra quero. E isso vai levando a gente a várias armadilhas inconscientes que trazem outras consequências que a gente simplesmente não se liga. Porque a gente fala que quer alguma coisa, então a gente acredita que a gente quer isso, e se a gente quer isso no meio de todas as outras coisas que a gente não quer, é porque isso tem alguma importância. Então logo, se eu falo que eu quero, isso é importante. Se isso é importante, isso vai receber minha atenção. E a gente fica dando atenção para algo que no fundo a gente nem quer de verdade. E a nossa atenção é muito valiosa. Por mais que seja algo que a gente não tenha consciência o tempo todo, acaba que o que a gente dá atenção na nossa vida é o que desenvolve. E se você dá atenção para algo que você realmente não quer, é como se você ficasse andando em círculos. Porque você dá atenção como se você quisesse, no final das contas você não quer, então você volta para o estágio inicial e você fica nessa. Não caia nesse conto do vigário, porque não importa o que você fala, o que importa é o que você faz. Isso serve para basicamente tudo na vida, mas vamos focar agora só nessa parte do querer, sobre como a gente usa o querer, o eu quero. E entender que o fato de você falar que quer alguma coisa não quer dizer que você quer de verdade, não quer dizer que você quer na sua essência. Porque o que vai definir o quanto você quer isso é o quanto você age de acordo com isso. O quanto você age para estar alinhado para a realização desse evento, desse desejo. Assim como na conversa que eu iniciei o vídeo, fica bem claro o quanto a pessoa não quer te ver, porque essa pessoa não está disposta a pagar o preço para te ver. Entende? É muito fácil falar que quer. Qualquer um pode falar que quer. Mas quantos estão dispostos a pagar o preço pelo que querem? Basicamente, é nisso que eu quero colocar a nossa atenção hoje. Porque perceber o quanto você não quer as coisas que você diz que quer é um peso que você tira das suas costas. E é uma economia de energia que você começa a ter porque você para de dar sua atenção para coisas que você acredita que quer e não quer de verdade. Uma das coisas que é indispensável para essa conversa poder ter um sentido mais completo, amarrado, é a gente entender o que são as palavras. Nós usamos tanto elas acompanham o ser humano como espécie há sei lá quanto tempo, e para muitas pessoas ela é até vista como parte da nossa natureza. Só que eu tenho uma perspectiva dela como uma tecnologia que a gente desenvolveu. É uma tecnologia de comunicação. Porque a gente poderia nos comunicar de várias outras formas, como existe linguagem de sinais, e como a maioria dos animais, e nós também usamos a linguagem corporal. Só que a gente jogou essa parte da nossa linguagem corporal para uma camada mais interna nossa. E a gente continua entendendo muitas coisas que acontecem à nossa volta com relação a outras pessoas através da linguagem corporal, só que não é tanto algo consciente. E a gente dá muita atenção para as palavras. Num nível onde a gente acaba considerando, em muitos casos, basicamente só o que a pessoa diz e não como a pessoa age. Todo mundo consegue entender o quanto uma ação vale mais do que 1000 palavras. Mas quando você observa na prática, você vê que as pessoas vivem e interpretam o mundo como se uma palavra valesse mais do que 1000 ações. Porque com certeza, se as pessoas passassem a observar com muito mais atenção como as pessoas agem, ao invés de como as pessoas falam, eu aposto que muita gente não teria caído em relacionamento abusivo como diz que caiu, não teria caído em certos golpes, não teria sido enganado, porque tá lá, tá sempre lá. As atitudes da pessoa não enganam e isso não tem como mudar. Já as palavras, como eu disse, qualquer um pode falar. Agora agir não é para qualquer um agir, porque agir exige sacrifício. E sem desviar muito do ponto sobre o que são as palavras, eu vejo que elas são como uma forma que a gente desenvolveu para traduzir a realidade. Porque a realidade está acontecendo em torno de todos nós e nós encontramos essa forma que a gente conseguia descrever
o que cada um estava observando um para o outro e assim poder desenvolver mais coesamente nossos trabalhos em equipe. Então essa é a ideia principal. As nossas palavras, a forma como que a gente comunica, é uma forma de traduzir a realidade. As palavras não são a realidade e nunca vão ser. Até porque, por exemplo, você já se sentiu apaixonado alguma vez e já tentou expressar como era esse sentimento que você estava sentindo? Você provavelmente se viu na situação onde você não conseguia encontrar palavras, frases, parágrafos que fossem o suficiente para conseguir expressar esse sentimento. E assim é com as palavras com relação a tudo. Elas são o melhor que a gente conseguiu desenvolver para traduzir o que a gente vê no mundo. Elas são como desenho de crianças que a gente faz um aos outros para poder expressar o que a gente viu. A academia é um lugar onde você consegue ver muito bem isso. O quanto as pessoas falam, mas não agem de acordo com como elas falam. Tem a galera que fala, mas tem uma parte da galera que vai para academia que não admite, mas no fundo querem ter o corpão. Querem mudar, eu quero ter um bração, eu quero ter um bundão. Só que poucos estão dispostos a pagar o preço para ter isso. Eles querem fazer o que eles têm dentro da cabeça, como o que eles precisam fazer para isso acontecer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para academia, porque a academia é o lugar que faz músculo crescer. Então eu malho e está resolvido. No entanto, a maioria das pessoas não tem o conhecimento do que é necessário ser pago de preço para conseguir esse corpo que elas querem. E muitos entram na empolgação. E quando depois de 1, 2 meses vê que não vai ser do jeito que eles imaginavam, muitos desistem e começam a se enfrentar com a realidade do que eles dizem querer. E muitos continuam indo porque acreditam que se manter o foco vai acontecer, vai resolver. Só que só isso não é o suficiente. Tem outros aspectos que precisam ser cuidados. Só que para isso a pessoa tem que perceber que o que ela acredita que funciona, que talvez seja ir para academia todo dia, não resolve o problema sozinho. Então, enquanto a pessoa não entender que ela não conhece o suficiente, que ela tem que buscar o conhecimento, ela continua se enganando porque ela acredita que ela quer, ela acredita que ela está pagando preço, só que no fundo ela não está pagando o real preço da parada. E ela não vai buscar esses outros conhecimentos e fica presa nesse ciclo vicioso. Então o conhecimento é uma coisa que é necessária, tem que andar junto com o que você acredita que você quer. Porque se você não conhece bem as consequências do que você acredita que quer, você não paga o preço adequado e você não tem aquilo que quer. Todo mundo já ouviu isso, se não ouviu, já falou, que é, eu quero ser rico. Eu quero ser rico, eu vou ser rico, eu quero dinheiro. Beleza, ótimo. Quando foi a última vez que você pesquisou sobre o que precisa fazer para ficar rico? Quais são as formas de enriquecer? Eu estou falando buscar formas realistas, formas que tenham pessoas praticando no mundo, porque hoje com certeza é uma época da humanidade onde tem mais pessoas enriquecendo, mais pessoas ascendendo de classe social do que teve em qualquer outra época. Então, o que não falta é gente fazendo e ensinando como fazer isso. E por conta disso, tem muita gente trambiqueira ensinando também como fazer isso. Mas se você pesquisar bem, você começa a entender quais são as formas de produzir dinheiro, de produzir riqueza. E com certeza uma delas não é trabalhando de carteira assinada. Percebe? Tem muita gente que quer ser rico, mas eu quero ser rico trabalhando de carteira assinada. Eu quero ser rico tendo um emprego. Uma pesquisa um pouquinho aprofundada já começa a mostrar para você que trabalhar para alguém não vai te fazer rico. E quando eu falo de rico, eu falo de tipo multimilionário. Porque se rico para você for ganhar 10 mil por mês, beleza, isso você consegue fazer trabalhando para alguém. Embora seja um pouco mais difícil, mas é possível. Sempre que eu digo que eu quero algo, a minha cabeça já dispara na hora. O que você tem feito ou o que você está fazendo pelo que você quer? Aí é a hora que você começa a ter que enfrentar a realidade das coisas. Então eu pensava, por exemplo, realmente eu não tenho feito nada. Aí vem o segundo passo que é, o que eu preciso fazer pelo que eu quero? Preciso aprender isso? Eu preciso começar a agir dessa forma? Eu preciso entender esse cenário? Depois de fazer esse primeiro apanhado, que não precisa ser uma pesquisa super aprofundada, é entender, eu estou disposto a pagar esse preço, a fazer isso? E aí, a partir daí, eu vou dando o próximo passo. Hoje, quando eu falo que eu quero algo, a dinâmica da conversa na minha cabeça é um pouco diferente.
Porque quando eu penso assim, eu quero isso, eu falo assim, por que eu não estou fazendo isso que eu quero? Ah, porque eu estou fazendo essa outra coisa. Então, para eu fazer essa primeira coisa essa coisa que eu disse que eu quero agora, eu tenho que parar de fazer essa coisa que eu estou querendo já tem um tempo. Eu estou disposto a sacrificar isso por isso? Aí geralmente eu falo, não. Então, quer saber, eu não quero tanto isso de verdade, é só uma empolgação, é só um desejo, sabe? Aquela coisa tipo assim, eu quero um doce. Mas se você esperar um dia, você vê que às vezes você não estava nem tanto aí pro doce. Foi só um desejo de momento. Esse processo foi me ajudando a ter muita consciência do que eu realmente quero e do que eu realmente estou disposto a sacrificar. E isso foi me permitindo cada vez mais poder focar nessas outras coisas que eu realmente quero. Então ir limpando essas coisas, esses desejos bobos, esses desejos fúteis que vem vindo na cabeça, que são umas paradas que, sinceramente, sabe aquela frase que diz, desejo é uma coisa que dá e passa? E a maioria dessas coisas que a gente diz que quer, que a gente acaba acreditando que quer, estão facilmente categorizadas dentro desse grupo, das coisas que dão e passam. Isso acaba sendo uma forma pequena e bem específica de você ser consciente de você mesmo, consciente do que está passando na sua cabeça e não simplesmente ser arrastado por qualquer meia dúzia de palavras que a sua mente fala e você acaba acreditando que isso de alguma forma é você, ou que isso de alguma forma representa para onde você tem que direcionar a sua vida. E esse trabalho de consciência é muito importante e é literalmente um divisor de águas. A mudança que isso causou na minha vida, a partir do ponto que eu comecei a identificar o que eu realmente quero e parei de dar atenção para o que eu acreditava que eu queria, é difícil de explicar. Mas na prática, é como eu falei no início, você começa a botar sua atenção para as coisas que realmente merecem sua atenção. E esse falso desejo é como se fosse uma bola de ferro presa no nosso pé que nos atrasa de uma maneira impressionante. E ela é só uma das coisas dentre todas as outras que nos atrasam. Eu vou deixar um vídeo aqui onde eu comento sobre outra coisa que com certeza nos atrasa. E essa eu acredito que seja até mais comum do que esses falsos desejos. Te vejo num outro vídeo e busque conhecimento.